noite, igreja. Boa noite, povo do Avivamento. Amém. Tudo bem com vocês? Vamos falar de prosperidade, vamos falar de bênção. Amém? Amém. Você sabe que a vontade de Deus é essa, né? Que nós sejamos prósperos. Mas existem algumas coisas que nos impedem de prosseguirmos. E uma delas tem a ver com aquilo que nós acreditamos. Em nós, no nosso íntimo, na nossa mente, existe tanto a nossa fé como o nosso sistema de crença. Amém? A fé, ela tem a ver com aquilo que Deus ele pode fazer. A Bíblia diz que fé é acreditar no impossível. Fé é acreditar que Deus ele vai trazer à existência aquilo que não existe. Então ter fé é acreditar que Deus ele pode fazer. Aleluia. Agora, crença é acreditar naquilo que nós podemos fazer. É acreditar naquilo que nós podemos realizar. Amém, gente? É acreditar no nosso potencial. Crença é acreditar na nossa capacidade. E é aí onde muitas pessoas elas tropeçam. Por quê? Porque elas até acreditam que Deus ele pode fazer. Elas até acreditam que Deus ele pode fazer um milagre, fazer maravilhas. Agora a pessoa não acredita nela, na capacidade dela, no potencial dela. Amém? E a nossa crença é formada pelas histórias que nós aprendemos no longo da nossa vida. A nossa crença é formada com as experiências que nós vivemos no curso da vida. Você consegue me entender? O nosso cérebro, ele acredita em história. E nós nos prendemos a histórias. E a nossa crença, ela é feita a partir dessas histórias que nós acreditamos. Vou te dar um exemplo. Talvez alguém falou para você que você não ia ser feliz. Talvez alguém falou para você que nada para você daria certo, que você é inútil, imprestável. E hoje você está limitado nessa crença. Hoje você não consegue progredir porque você adquiriu essa crença limitante. Você é limitado naquilo que você acredita. Talvez alguém falou para você que dinheiro não presta, que dinheiro é a raiz de todos os males. E hoje a sua crença está condicionada a essa palavra. É ou não é verdade? Talvez a crença ela veio com a religião. A religião ela sempre pregou que o dinheiro é a raiz de todos os males. A religião ela sempre pregou que o rico ele não vai herdar o reino de Deus. E a sua crença ela está baseada nisso. Está conseguindo me entender? E nós, para nós vencermos, além de acreditarmos em Deus, nós também temos que acreditar em nós. E você tem que se libertar dessas crenças, das crenças que te limitam. Amém? E isso aconteceu com Gideão. Olha só, na época de Gideão estava passando por uma dificuldade. Gideão estava passando fome. Os inimigos tinham sitiado Israel. E quando eles plantavam na época da colheita, os inimigos vinham e roubavam tudo. E o povo estava passando fome, literalmente falando. As pessoas estavam passando dificuldades. E o anjo de Deus ele apareceu para Gideão. E o anjo de Deus ele disse: o Senhor é contigo, homem valente. Você lembra da história? Quem lembra da história? Levanta a mão, por favor. E Gideão ele foi um pouco áspero com o anjo. Gideão ele falou: se o Senhor é comigo, por que tudo isso me sobreveio? E o anjo tornou a dizer para ele: vai nessa tua força e livre Israel como fosse um só homem. Aí vem a crença de Gideão. O que Gideão respondeu? Olha só, Gideão ele estava limitado numa crença. Gideão ele estava limitado numa história. O problema de Gideão não eram os seus inimigos. O problema de Gideão não eram os amalequitas. O problema de Gideão não era os medianitas. O problema de Gideão era a crença dele. Era aquilo que ele acreditava. Olha a resposta que ele deu para o anjo. Livro de Juízes, no capítulo 6, versículo 15.
Amém? Amém? Então o problema de Gideão não eram os seus inimigos, mas era naquilo que ele acreditava. E assim tem muita gente dentro da igreja também, pessoas que estão limitadas, mas não pelo poder de Deus, não pela grandeza de Deus, pessoas que estão limitadas, não porque o seu problema é grande demais, porque qualquer problema que nós estejamos passando, alguém já passou e alguém já venceu, e se essa pessoa ela venceu, você também pode vencer. Aleluia, aleluia. Mas você não pode se limitar na sua própria crença. Amém, gente? Amém? Talvez alguém falou para você que você não ia dar certo na vida, e é isso que você está se apegando. Talvez você, quando era criança, o seu pai, você queria alguma coisa, o seu pai falou, não é para você, isso é só para rico, e você está se limitando nisso. E você sabe quando que a vida de Gideão ela mudou? Quando Gideão ele parou de se limitar na própria crença e começou a acreditar na palavra de Deus. Amém? Quando ele deixou de se apegar na sua limitação, na sua crença, e se apegou na palavra de Deus. Olha o que diz a Bíblia, no versículo 16 agora. Mas o Senhor lhe disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Amém? E Gideão passou a acreditar naquilo, e Gideão confiou naquilo, e Gideão passou a acreditar que era possível, que ele podia, que ele poderia vencer os midianitas. E a partir dessa palavra ele começou a formar um exército. A partir dessa palavra ele começou a preparar homens para irem às batalhas. E diz a Bíblia que ele, com 300 homens, destruiu, venceu um exército incontável, um exército inumerável, um exército que subjugava vários reinos ali na redondeza, no Mediterrâneo. Amém? E é o que eu quero te propor essa noite também, que você venha mudar a sua crença, que você venha acreditar que você pode, porque essa é a palavra de Deus, é isso que Deus ele tem para você. E Deus ele só está esperando que você tome uma atitude, Deus ele só está esperando que você dê um passo, que você comece, porque as coisas elas não acontecem com a nossa capacidade, as coisas não acontecem com a nossa vontade, as coisas não acontecem com o nosso conhecimento, as coisas não acontecem com o nosso preparo ou com aquilo que nós temos. Tudo acontece pelo poder de Deus. Aleluia. Amém? Quem era Gideão diante daquele exército? Quem era 300 homens diante daquele exército? O que 300 homens poderiam fazer diante de um exército bem equipado e bem preparado? Absolutamente nada. E Gideão ele não foi à luta baseado na sua capacidade, no seu preparo. Ele não foi apoiado a um grande exército, mas ele foi apoiado a essa palavra. Ele acreditou nessa palavra.